demais, e às vezes até por pessoas que não têm o treinamento profissional para poder fazer o diagnóstico desse tipo. Para quem tem o treinamento já é muito difícil fazer, não é um diagnóstico fácil, imagina para quem não tem. Eu não quero falar as profissões de outras pessoas que usam, mas são profissões, são profissões, né? Na psicanálise tem uma coisa chamada assim, ato falho, né? Você fala alguma coisa assim, mas são profissões, às vezes, que tem muita credibilidade. Então, quando um profissional fala, olha, eu acho que o seu filho tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, qualquer pai, qualquer mãe vai ficar receoso, vai falar, será que é verdade? Alguns, inclusive médicos, deixa eu repetir, médicos que não são dessa área, médicos especialistas em outras áreas, resolvem medicar os filhos com Ritalina, com outras substâncias aí, tal, que não deveria ser feito dessa forma. Eu não sou contra o uso de medicamentos, mas acho que... Quando se faz necessário. Quando tem um diagnóstico e quando é necessário. O meu receio, então, por isso que eu acho que a sua intervenção ela foi muito pertinente em relação a isso, é que às vezes isso é usado de forma um pouco leviana, um pouco em excesso. Aí. Tudo é déficit de atenção. Tudo. Nem tudo é déficit de atenção. Essa é a minha opinião. O que antigamente era resolvido com conversa, hoje em dia tudo está sendo resolvido com remédio. É isso, essa banalização. Não que não precise, que não tenham casos que precisam. O que me espanta também é uma certa banalização nesse diagnóstico e nesse uso desse tipo de medicamento com crianças cada vez menores. Para complementar o que você está falando, quando o paciente vem ao meu consultório, aqui no Hospital das Clínicas, e vem com uma queixa e não sai com o medicamento prescrito, é uma decepção para o paciente. E é uma frustração. Alguns não voltam. Os pacientes acham que os remédios vão fazer efeito de uma forma milagrosa, de uma forma mágica. Não é assim, né? Nunca foi assim. Mas esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo pós-moderno, é um mundo onde os medicamentos são usados de forma assim, muito frequente, sem um controle, sem uma indicação precisa e, obviamente, sem um efeito positivo também. O medicamento é usado como se fosse uma muleta, como se fosse uma bengala, para superar dificuldades que são do dia a dia, são dificuldades que todo mundo vai ter que passar. Mas o senhor acredita que não esteja relacionado, vamos supor, uma criança hoje de 10 anos, que há 1 ano e meio, por exemplo, usa um medicamento para conter essa ansiedade, esse déficit de atenção. Ela não vai ter uma probabilidade maior? O risco dela vir a usar drogas é maior. Ela fica mais vulnerável por 3 motivos. O primeiro, ela tem o modelo de estar usando drogas. Ela está o tempo todo ingerindo alguma coisa com uma expectativa mágica. O segundo, o cérebro dessa criança é um cérebro que já fica meio nebuloso, é um cérebro que já fica viciado, entre aspas, é um cérebro que já fica intoxicado com outras drogas e já não funciona bem. Numa área, num período da vida dele, onde o cérebro está crescendo, está em maturação, não está um cérebro desenvolvido ainda. Nesse cérebro em desenvolvimento, em maturação, se ele for temperado com drogas em excesso, ainda mais com drogas que não fazem uma utilidade prática, com drogas sem uma indicação médica específica, pronto. Essa maturação não vai ser uma maturação positiva, legal, eficiente para o cérebro desse jovem. Então é um erro médico. Terceiro, o que é pior? Eu acho que é esse modelo de que tudo precisa ter um remédio. Não é assim. Eu sou médico, eu falo, infelizmente não é assim. Seria bom que fosse assim. Encontrasse todas as soluções para os problemas na farmácia. Não, seria ótimo. Talvez daqui a 50 anos, daqui a 80 anos, seja assim. A gente vai saber, olha, aquela criança, ela tem um desenho genético que aumenta o risco para ela ter enxaqueca quando tiver 18 anos, para ter um quadro de uma dificuldade cardiológica quando ela estiver lá pelos 45, 50 anos, e provavelmente ela vai morrer de osteoporose quando tiver 80 anos.
Pronto, a genética dela falou, então vamos abordar cada uma dessas situações precocemente, vamos prevenir isso daí antes que isso aconteça. Ela vai morrer de outras causas, mas essas que nós conseguimos identificar, mas isso daí são, sei lá, 50, 100 anos aí, para a gente poder chegar num quadro desse tipo ainda, num cenário desse tipo. Doutor, para uma criança, porque 12, 13 anos ainda é uma criança, né? Estão naquela fase de adolescência. Eles não acham que são, né? Que sejam, mas é uma criança. Mas eles são crianças. E os pais permitem, vamos supor, 14, 13 anos, beberem. O famoso batismo. Vão numa festinha e tem que tomar alguma coisa, vão batizar com vodka. É muito normal aqui em São Paulo, pelo menos, as crianças irem, tem um coquetel que eles batizam com um pouquinho. E muitos adultos já falaram para mim, que quando eu questiono, falam, não, isso é normal, porque eles vão em toda festinha. Mas eles vão em festinha toda semana. Então, o que esse batismo pode fazer? A gente sabe que pode acelerar a criança ter um contato mais precoce com o álcool, que é uma porta de entrada para as outras drogas, isso é mais do que provado. Mas fisicamente, no organismo dessa criança, para a saúde dessa criança, o que isso pode causar? Então, olha, eu entendi o que você falou, Maria. Deixa eu falar claramente. Isso é um absurdo, isso é um erro, isso não deve acontecer. Ninguém da área médica, no mundo todo, há milhares de anos, ninguém apoia esse tipo de conduta. Quando todo mundo combina de que menor de idade não deve ingerir bebidas alcoólicas, não é que nós somos contra a indústria de bebida, nós somos contra os jovens beberem porque eles vão ficar agitados, agressivos. O cérebro deles, o corpo deles não está preparado para receber ingestões, mesmo pequenas, de bebidas alcoólicas. Não tem isso. Sempre vai ter alguém que fala assim, mas eu venho de um país mediterrâneo, da Espanha, de Portugal, da Itália, da França, onde lá sim o jovem pode beber aos 13, 14, 15 anos de idade. Que vai beber lá. Para esse mundo que a gente vive aqui, isso é um absurdo. Eu vou repetir, porque depois as pessoas falam, não, mas é um erro. Nenhum médico no mundo todo assina uma conduta dessas. Nenhum médico fala, beba uma dose, meia dose de vinho, as refeições, meia dose uma vez por semana, meia dose de vinho de mês em mês. Beba meia dose de vinho, de taça de vinho, uma vez ao ano, para os jovens de 14 anos. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque o álcool, ele entra na boca, desce para um tubo chamado esôfago, vai para o estômago e rapidamente ele chega no fígado. No fígado ele é metabolizado, ele é quebrado em moléculas, que vai dar o etanol, jogado na corrente sanguínea outra vez e chega no cérebro. O cérebro, o fígado desses jovens, esses órgãos não estão maduros ainda, estão em crescimento. Você colocar álcool lá, que vai mudar o perfil e vai dar uma lesão nesses órgãos, não tem vantagem nenhuma. Tem gente que fala assim, mas é com um pouquinho de álcool o meu filho fica mais solto, ele vai para uma festinha, começa a dançar, ele começa a falar melhor, ele faz isso, faz aquilo e tal. Absurdo do mesmo jeito. É só quem não tem conhecimento sobre o tema que pode falar uma bobagem dessas. Não há nenhuma vantagem, nem do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, em um jovem ingerir bebida alcoólica. Mas eles querem ingerir. Sim, ele quer ingerir. Mas não pode, né? Porque não chega e fala, não pode. Porque o pai não sabe, não tem essa informação, a mãe não tem essa informação. Mesma coisa, não pode dirigir carro. Mas eu sei dirigir, o menino de 15 anos fala, mas não pode. Mas não pode. É verdade. Não quer dizer. A menina fala, mas olha, eu tenho 15 anos, eu quero ser mãe. Acho que não deveria. Se não tem uma relação estável, se quer ser mãe só para. Até o próprio corpo, né? Então, essas coisas, na minha opinião, Maria, deviam ser calcadas, antes de mais nada, no bom senso. O bom senso que a história fala há milhares de anos é assim. Por isso que não pode. Mas no nosso mundo tem tudo que a gente está conversando aqui, doutor, uma coisa que fica bem clara é que o ponto de partida não deixa de ser a educação. A educação, a informação. E eu acho isso muito engraçado porque
Eu volto lá atrás na minha infância e na minha adolescência, e meu pai, ele é uma pessoa extremamente radical no quesito educação, no que eu agradeço, muito rígido, e eu vejo na cartilha que eu estava lendo aqui enquanto eu esperava o senhor, falando tudo que o meu pai falava de uma maneira muito simplória, hoje a gente lê de uma maneira acadêmica, e que é uma coisa que pode ser feita, falada com as crianças de classes de A a Z, Exatamente. que são os limites, que é saber falar não, quer saber falar, você não vai poder, por quê? Porque não pode, ponto. Não precisa explicação. Né? Não precisa, mas hoje os pais têm um medo, parece, inverteram-se os valores e os filhos ficaram numa posição de superioridade, assim, que a gente pode dizer, dos pais, porque os pais têm medo, parece, de impor aquilo que lá atrás o meu pai, por exemplo, impunha. Na minha casa, por exemplo, até hoje, a gente não bebe nada. O meu pai nunca bebeu nada na nossa frente. Eu e minhas irmãs, a gente nunca experimentou nem cigarro, porque falava, não é bom. E a palavra dele bastava. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer um trabalho juntamente vocês que estão ouvindo, é muito importante. Existem profissionais competentes como o Dr. Arthur Guerra, que estão aí para ajudar vocês. Existem na cidade de vocês profissionais que ajudam, existem remédios, terapias, mas nada melhor do que a boa conversa, né, doutor? O papo, o diálogo com o filho, com a criança desde cedo, para poder... A melhor conduta é essa mesmo, essa conduta que você está falando de a gente comunicar, de ler, de informar. Isso, no fundo, é educação. No fundo, o que a gente está fazendo é uma prevenção. A gente está prevenindo que alguém venha a ter um distúrbio de comportamento após o uso de alguma bebida alcoólica, de alguma droga, mais intensamente. Eu vi de um pai, há mais ou menos um mês atrás, uma história bem interessante, uma posição bem interessante. Ele era muito mais flexível com o filho, não sabia, o filho usando drogas. Aí uma hora ele falou, não pode mais, vai ser assim, tal. Aí o filho falou, mas espera um pouquinho. Você disse que podia no passado. Lá atrás, né? Ele falou, eu disse mesmo, agora não pode mais. Eu falei errado. Eu estou dizendo que não pode, tá claro, não pode. Puxa, eu gostei da posição do pai. Ele admitiu que tinha falado, que errou e estava corrigindo a rota dele. 10, né? O menino hoje está muito bem. O menino hoje é um sucesso. Que bom. Não se deve só ao pai, eu acho, mas essa postura do pai, ela ajudou muito, né? Endossa as outras condutas profissionais, né? Então, se o pai, não sei se o pai vai estar nos ouvindo, o pai se chama João, não vou falar o sobrenome dele por questão ética, mas esse João foi um marco importante na saúde do filho dele. Doutor, e assim, eu ouvi de uma amiga minha um dia conversando comigo, muito chateada, ela falou assim, Maria, eu tive uma decepção com meu filho, porque ele foi estudar fora, na Alemanha, e sempre foi um menino muito contido, que nunca me deu trabalho nenhum. E aí, uma certa altura, depois que ele estava na Alemanha, ele foi transferido para a universidade em Amsterdã, se não me engano. E chegou lá em Amsterdã, aquela farra toda, ele começou a beber todos os dias com os amigos, e chegou num ponto que quando ele veio passar férias no Brasil, ele falou para ela assim, mãe, eu preciso de ajuda, porque eu tô a um ponto de provar droga. Eu tô sentindo que se eu continuar nesse caminho, eu vou provar algum tipo de droga e eu tenho medo de gostar. É normal o jovem